A utilização de mudas de qualidade é primordial para a formação de uma lavoura de café produtiva, tornando a atividade mais sustentável com menor custo. Meu nome é Marcelo Antônio Tomás, sou professor do Departamento de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da Universidade Federal do Espírito Santo, do campus de Alegre. Hoje farei uma abordagem para vocês sobre produção de mudas do cafeeiro arábica. Mudas de qualidade, ela deve apresentar um sistema radicular bem desenvolvido. É muito importante que não tenhamos problemas com pião torto e raiz bifurcada, que são problemas que podem acontecer por má formação de muda, devido à má qualidade do substrato, ou repicagem, que às vezes é realizado, mas não é permitido. Então teremos que ter muito cuidado na hora de comprar a muda, né? Ter a certeza que estamos comprando muda de viveiros certificados, fiscalizados, para que possamos ter mudas de qualidade. Um outro fator importante que temos que levar em consideração é a boa relação raiz-parte aérea. Uma muda, ao ser levada para o campo, ela tem em torno de 4 a 6 pares de folha e ela tem que ter uma boa relação do sistema radicular. Então é importante que quando ao adquirir uma muda no viveiro, você possa pegar a sacolinha e destruir ela dentro de um balde e ver a relação da raiz-parte aérea, se você tem um bom sistema radicular. Com isso você vai ter um sucesso na implementação da sua lavoura. Outro fator importante também é que esse material seja livre de pragas, doenças e deficiências nutricionais. Bom, para a instalação de um viveiro é muito importante a qualidade das sementes, né? A instalação da maioria das lavouras de coffea arábica é realizada por meio de mudas obtidas através de sementes. Portanto, a busca por sementes de alta qualidade é essencial para a cadeia produtiva. As sementes devem sempre ser obtidas de produtores devidamente registrados para a produção de sementes, garantindo certeza quanto à qualidade sanitária e origem do material genético. É importante que, ao adquirir esse material, que eles sejam adquiridos, essa semente, de produtores credenciados ou de instituições de pesquisa, onde você vai garantir a qualidade desse material. Quanto aos recipientes utilizados para a produção de muda de cafeeira arábica, os mais utilizados são sacola de polietileno e tubetes de polietileno rígido. A sacola de polietileno normalmente ela tem de 9 a 11 centímetros de largura por 18 a 20 centímetros de comprimento. Isso para a produção de muda de meio ano. Os tubetes de polietileno rígido normalmente têm de 120 ml ou mais, com altura superior a 14 centímetros. Então, em relação aos tubetes, ele pode variar o tamanho. Você pode estar trabalhando com tubetes um pouco maiores, no entanto, você vai gastar um pouco mais de substrato. A vantagem de usar um tubete um pouco maior é que a muda pode permanecer um pouco mais no viveiro. Ao utilizar o tubete menor, você teria de levar essa muda para o campo em torno de 4 pares de folha. Quanto ao preparo do substrato, é muito importante a qualidade desse material. Então o substrato ele deve ser constituído de uma mistura de solo, adubo orgânico e adubo mineral. Normalmente 1 metro cúbico de substrato dá para você encher de 1.200 a 1.500 mudas de meio ano. Bom, para o preparo desse substrato, tem várias maneiras, isso você pode encontrar na literatura. Uma dessas receitas, para a utilização e preparo de substrato seria um solo, um solo, a gente fala um solo onde não foi cultivado, um solo de barranco. Se puder utilizar um material que tenha textura média, é melhor. As medidas que normalmente são utilizadas são em torno de 700 litros de terra peneirada, 300 litros de esterco de curral, curtido peneirado. O esterco de curral ele pode ser substituído por esterco de galinha, no qual você poderia estar utilizando em torno de 80 litros, nessa proporção de 700 litros de terra.
E também pode estar utilizando, né, os adubos minerais, em torno de 3 a 5 quilos de superfosfato simples, utilizando de meio a 1 quilo de cloreto de potássio, de 1 a 2 kg de calcário dolomítico. Havendo possibilidade, eu recomendo que faça uma análise desse solo que vai ser utilizado para a confecção, né, dessas mudas, para confeccionar esse substrato. Porque ao fazer uma análise de solo, você pode ver realmente como está a caracterização química desse solo, e então você pode lapidar melhor essas quantidades a ser utilizada no substrato. Quanto ao tipo de mudas, as mais comuns, tanto para sacola quanto para tubete, é a muda que a gente chama de meio ano. O que seria uma muda então de meio ano? A muda de meio ano ela é semeada em maio e julho para serem plantadas de novembro a dezembro. Bom, é importante, né, que na hora de você planejar para fazer o seu viveiro, você tenha já um cálculo de quantidade de sementes que vai ser preciso para que você possa realizar, né, a produção da determinada quantidade de mudas. Normalmente, 1 quilo de sementes você pode ter em torno de 2.500 mudas. Lembrando que essa quantidade já é colocando 2 sementes por sacolinha, tá? Bom, é importante também que quando essas plantas atingirem o estágio de orelha de onça, que é o primeiro par cotiledonar, você faça o desbaste. Lembre que nós colocamos 2 sementes por sacolinha. Então, quando essa muda atingir esse estágio de orelha de onça, você vai eliminar com uma tesoura de poda aquela plantinha que estiver menos vigorosa, mantendo apenas a planta mais vigorosa. É muito importante também sempre estar fiscalizando e olhando esse viveiro para que você possa fazer uma capina caso ocorra problema com plantas daninhas. Sempre lembrando também do controle de pragas e doenças quando necessário. É importante também a gente fazer o acompanhamento da nutrição das mudas. Se necessário, fazer complementação com pulverização ou rega. E aí você pode estar utilizando, né, alguns adubos à base de ureia, sulfato de amônio, ou também usar algum produto que tem comercial, tanto para macro quanto para micronutrientes. O que é importante é que não seja feito adubação sem necessidade e em excesso. Lembre que para a produção de mudas é importante você atender à legislação, né? A produção de sementes e mudas de café no Brasil é controlada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituído por leis e regulamentos, que visa garantir a identidade e a qualidade do material produzido e comercializado em todo o território nacional. Além das leis federais, existem leis vigentes em cada estado brasileiro, tornando necessário o enquadramento local quando você quiser produzir, então, mudas, né, certificadas, você deve procurar esses órgãos para que seja tudo regulamentado, que você possa estar dentro das leis para a produção desse material.